Então, hoje eu vou tratar um tema muito complexo e muito ligado a preconceitos e envolvendo toda uma propaganda contrária, que é a questão da cultura da Índia, né? Eu não vou dizer cultura hindu, não, porque a palavra hinduísmo nem existe para eles. Existe, que foi uma palavra cunhada, eu digo não existe, atualmente pode até existir, não é? Mas foi uma palavra cunhada pelos ingleses, na época que eles colonizaram a Índia, para falar sobre, para se referir àquela cultura, então eles criaram a palavra hinduísmo. Então, não existe hinduísmo, existe pra gente. Que nossa vida se resume a ser uma traça dentro de um livro, né? Nós vivemos sem nenhuma relação com a vida mesmo. A gente vive apenas em relação ao que se compreende, ao que se aprende, ao que se lê. Então, quando alguém vai falar de qualquer coisa, principalmente esses que têm formação acadêmica, eles esquematizam, conceituam, desenvolvem a partir daquele esquema, como se a vida se resumisse a isso, não é? Então, eu vou tratar desse assunto porque eu quero começar a abordar algumas coisas. Eu não tenho capacidade para abordar coisas desse tipo, não. Eu apenas vou dizer que elas existem, que existe pessoas que trata delas, que estuda e que quer mostrar essas coisas para o mundo. Então eu estou somente fazendo um papel, digamos assim, do índice, não é? O índice. Você tem um livro, tem o índice, aí você vai e enumera aquelas várias coisas e cada um busca através daquele índice, daqueles tópicos, e então procurar algum conhecimento comparativamente. Eu sou o índice, não é? Eu somente vou dizer que existe coisas sobre isso. Então, a cultura hindu, a cultura indiana, é uma das mais complexas que existem, não é? Inclusive porque ela não trata somente dessa existência nossa. Caso que o cristianismo só trata dessa existência. O cristianismo não avança para estudar outra existência, outra forma de vida. Apenas você tem que confiar e acreditar e vai ressuscitar nessa mesma condição. Não é? Daqui você não sai. Daqui você não sai. O propósito deles é esse mesmo. É deixar a gente só aqui. Ao passo que a Índia, eles tratam a existência de uma maneira muito mais completa, envolvendo coisas posterior à morte, anterior à morte, tudo isso dentro de um esquema religioso. É como se a própria religião fosse a vida, onde eles se dividem em castas, realmente eles se dividem em castas, mas aquelas castas elas não são permanentes, elas são apenas para este momento atual. Você nasce com aquela casta mais inferior, podendo na outra vida, dependendo das coisas que você fizer, é uma concepção até meio espiritualista, né? O espiritismo de certa forma pega um pouco disso para desenvolver as teses sobre a vida, não é? Então, chegar ao ponto de observar, olhar, assim, né? Fazer uma visão panorâmica ali de toda a complexidade da Índia e reduzir algumas palavras e simplesmente dizer que nós temos que reafirmar o cristianismo, tá entendendo? E vir com outros exemplos e tomar... Eu acho tão interessante como as pessoas reduzem tudo, simplificam, tá entendendo? E não te deixa participar sequer da sua própria existência. Você tem a sua vida, você tem a sua existência. Que uma força superior, algo que você desconhece, permitiu que você estivesse aqui para ter as suas experiências, as suas reflexões, aprender. Até
faz mesmo refletir, seja da coisa mais simples a mais estupefaciente. Mas você tem o direito de refletir. Ao passo que o cristianismo nos tira isso, não é? Porque todo doutrinador cristão, ele vem trazendo a reflexão para você. Você reflete assim, você reflete assim. Quando você vê tal coisa, você reflete assim, não é? Mas lá na Índia, eu nunca estive na Índia, espero um dia poder ir para ver com meus próprios olhos aquela cultura, né? Não estar recebendo informação, é importante a gente ir lá. Apesar que o que eu conheço da Índia, ó, eu tenho três livros aqui. Esse aqui é um dos mais importantes, é Filosofias da Índia, escrito por um linguista alemão chamado Zimmer. Esse daqui também é de Zimmer. Mitos e símbolos da arte e civilização da Índia. Esse daqui traz, acho que é esse, não sei. Esse aqui. Ele traz uma série de fotos muito interessante. Uma dessas fotos, né? Eu vou ver se eu consigo localizar aqui. É a foto do linga. Aqui, não dá não para ver. Um linga, que é como se fosse um pênis em pé. Mas o interessante desse pênis é que, talvez não seja nesse livro aqui, eles põem uma cabecinha de uma pessoa, uma carinha. Uma carinha. Fica parecendo, vou dizer com o quê? Com os bustos. Você se lembra que muita gente sabe que eles fazem um pilar, né? Em cima do pilar põe um busto de uma autoridade, Marechal Deodoro, ou alguém ali, né? Ali no corredor do Senado tem não sei quantos. Ah não, parece que o busto não está no pilar não. Mas enfim, você vê que tem um pilar e tem uma cabecinha. Isso é da Índia, não é? Que eu tinha falado sobre o linga, no outro vídeo eu tinha falado sobre o linga. Esse livro aqui é muito interessante, esse aqui também. Este daqui é especial, sobre ele eu vou querer desenvolver. Porque é muito simples você chegar assim e dizer, como o Rodrigo faz, né? Dizer que a concepção do Deus indiano, ele não está ligado muito ao pecado, nem o que a Deus mandou fazer, né? Que ele diz que Deus realmente, o que ele diz é verdade. Na concepção indiana de Shiva, ele não está muito preocupado com o que o homem faz neste mundo. Talvez não seja neste mundo, seja nessa condição que nós estamos, né? Eles estão preocupados com outras coisas, né? Os valores da religiosidade de algumas religiões da Índia, porque são muitas. Quando o Rodrigo diz que tem não sei quantas milhares, não sei quantos milhões de religiões, é porque eles estão muito ligados à questão da alma, à questão da transcendência, à questão dos elementos da natureza, não é? Como também a religião chinesa. O Oriente é como se fosse a água e o óleo, não se mistura, não tem jeito. Por que não se mistura? Porque como o Ocidente ele é muito dominado pelo cristianismo, nós temos uma limitação na nossa consciência. Não é que nós somos inferiores, nós não somos inferiores aos indianos e nem aos chineses. Apenas a nossa mente, ela tem uma limitação no raciocínio. Às vezes a gente quer estar assim, refletindo sobre determinada coisa, aí a gente para aquela reflexão, como impedido por um medo de pecar, de ofender a Deus. A gente sequer se atreve a refletir. Não é nem a fazer, a entender, a refletir. Dentro do nosso sistema, eu não sei explicar sobre isso. Existe como se fosse um fenômeno, um atributo
existe um atributo dentro de nós que nos impede de fazer coisas erradas. Até a nossa, sei lá, não é só nosso pensamento, até a nossa ação, ela fica reduzida, porque realmente existe uma força que nos impede, não é? Existe esse aspecto. Mas o cristianismo, ele vai mais além, quando ele molda realmente a nossa mente para a gente sequer refletir. E eles doutrinam, tá entendendo? Ao mesmo tempo que eles mostram muito levemente alguns aspectos de outra religião, imediatamente ele vem com o cristianismo e diz, não, mas nós cristãos somos melhores, nós assim, porque nosso Deus disse, e aí nos doutrina, impedindo que a gente reflita sobre outras coisas. Aí ele, o Rodrigo Silva, nesse vídeo que ele fez por último, ele diz, ele reforça sempre, ele compara um missionário que foi para a Índia e teve contato com Gandhi, comparando assim, de certa forma, até uma forma dele comparar o Gandhi com esse missionário, né? E a frase que o missionário diz que, pelo fato de Gandhi não ter se convertido ao cristianismo, eles perderam não sei quantos milhões de fiéis, de adeptos ao cristianismo. Eles reduzem o cristianismo, né? O cristianismo. Porque a política do Ocidente está baseada nos fundamentos cristãos. Eita, agora vai passar um som aqui, tá passando. Acho que até não demorou muito não. Viu? Então veja bem, o cristianismo, toda a fundamentação capitalista, ela se monta em cima dos dogmas, não é? Cristãos. Então, eles têm que expandir o cristianismo. Tem que expandir porque aquilo significa fronteira mesmo que eles vão querer conquistar. Missionário não é missionário para salvar ninguém. Eu lamento muito dizer isso, mas missionário não é para salvar ninguém. Missionário é para expandir fronteiras, expandir aquela ideologia, porque o que nos mantém atado é a ideologia, não é? Acreditar que todas as coisas devam ser divididas espontaneamente. Se eu tenho uma casa com 8 quartos e tem uma família toda ali à toa, a minha própria natureza, essa força interna, me faria com que eu própria tomasse a decisão de dividir a minha casa, pelo menos que fosse 3 cômodos, um banheiro e mais 2 cômodos, para aquela família. Passava uma parede ali, eu dividida, ficava ali com aquela família. Se precisar, vir o Exército Vermelho, como fez na União Soviética, e separar e fazer a divisão da propriedade. Eu mesma deveria fazer isso. Que todos fizessem, daqui a pouco não havia mais ninguém. Mas não pode ser assim, porque se for assim, não justifica, porque do menor ao maior, ou do maior ao menor, tem que justificar a expansão da propriedade, isso é a base. Eu não posso hoje entrar nessa temática não, né? Então, a gente não pode ver o pensamento oriental a partir da nossa ótica. A gente tem que ser isento, né? Agora eu vou para outro ponto, né? Para não delongar muito, eu vou para outro ponto. Depois é que eu vou oferecer os referenciais bibliográficos. Eu tenho até um certo receio de colocar. Aqui, olha. Shiva e Dionísio, a religião da natureza e do Eros. Então, aqui vai falar, nesse livro, que religião da natureza, eu já tinha dito em outro livro, é o que Toynbee chama dos sacrifícios.
Embora a gente queira pensar que a religião da natureza é aquela que observa os laguinhos, os peixinhos. Não, a religião da natureza, segundo a Notoimbi, é aquela que faz os sacrifícios humanos. E a religião de Eros é a religião da sexualidade. Então aqui em Shiva e Dionísio você vai encontrar sobre religiões masturbatórias com oferendas de esperma. Aí eu penso e pergunto, o que diz o cristianismo sobre isso? Que eu imaginava que o Rodrigo fosse tocar nesse assunto, fosse tocar esse tema. Ele não tocou, né? E eu não posso ficar vendo vídeo de Rodrigo, não, para poder ficar aguardando ele dizer as coisas. Aí eu pergunto, o que é que tem o cristianismo a dizer sobre esse tipo de religião? Não é? Que até Eliphas Levi diz que porque existem ritos e coisas que não podem nem ser comentadas porque o preconceito das pessoas não iam permitir. Aí eu pergunto, o cristianismo fez o que dessas religiões? Que essas religiões, elas eram numerosas. O que foi que o cristianismo fez disso? Simplesmente condenou, admoestou, não faça isso, não é correto? Não, né? O cristianismo trouxe para dentro. Agora, se esse vídeo aqui for comentado, eu vou dizer o capítulo e o versículo. Tem vários, né? Vou escolher só um para mostrar. Então sou grata a quem me assistiu nesse canal.